Grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria. Você sabe o que é democracia? Como que a gente pode entender? O que a gente compreende sobre democracia, né? A gente vai trabalhar nesse vídeo, trazer o que é o significado e como que a gente pode ver essa realidade hoje de nós, principalmente aqui no Brasil. Sou Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico Sistema Grisa, trazendo sempre essas reflexões e informações para que a gente possa estar em harmonia, estar cada vez melhor e de bem com a vida. Então a parapsicologia ajuda a gente a entender também todo esse processo, né? Porque a democracia, ela vem lá, a palavra democracia vem democratia, né? Que vem lá da Grécia Antiga, demo, povo, cracia, poder. Então democracia é o poder do povo. Quer dizer, então seria um regime nos países, né, hoje organizados, onde a democracia, o povo teria, né, o direito à liberdade, aos seus direitos humanos, seus direitos fundamentais, como saúde, educação. Então, isso prevê-se numa democracia. Lá na Grécia, juntava conselhos, se discutia o que queria que se executasse. Só que lembra que lá atrás eram poucas as populações que existiam, né? Não era como temos milhões hoje no nosso mundo, nossos países continentes. Então é um desafio implantar a democracia em países onde não se aceita essa discussão, onde se quer impor a mão ferro, uma pessoa decidir, uma pessoa impor, uma ditadura, né? Que já tivemos no Brasil aqui, ditadura, onde a partir de 64 os militares tomaram o poder, destituíram o Congresso, né, o Supremo Tribunal e decidiam do jeito que eles queriam com mão de ferro. Isso não é democracia, isso é ditadura, como a gente vê em outros países, né, que a gente tem no nosso planeta. Então, a democracia, né, só vai ser plena, a gente só vai conseguir desenvolver essa capacidade se a gente respeitar as culturas, os povos, os índios, os negros. Eles precisam participar da discussão também democrática, porque a mente ela é capaz. Então, a gente precisa usar a consciência, senão a gente vai ficar preso nas programações culturais milenares que a parapsicologia estuda, onde, né, quando invadiu-se o Brasil, porque o Brasil não foi descoberto a partir do foco de quem veio no navio que chegou aqui, mas quem já estava aqui foi invadido, e já existia índios aqui. Foram trazidos os negros que foram invadidos na África e trazidos chicotados. Então isso não é democracia, isso é impor uma realidade. Como a democracia ela não pode impor religião, ela não pode impor, né, um tipo só de religião, a gente tem que respeitar a religião de todos, do branco, que é o cristão, alguns, outros muçulmanos, o índio, que é o xamanismo, o negro, que é a Umbanda, Candomblé, Quimbanda e tantas outras variáveis que tem da África, né? Os povos têm o japonês, que é o budismo, o confucionismo na China, na Índia, o brahmanismo. Então, assim, quando a gente tem democracia, a respeito de todas as religiões, e não um massacre das religiões querendo impor uma religião goela abaixo. Isso não é democracia, isso é ditadura religiosa, seja política, seja o que quer que seja. Então, para termos uma democracia verdadeira, como, né, a gente comemora, né, agora dia 25, o dia da democracia, então a gente precisa ter essa capacidade de entender, né, que democracia é muito mais ampla. Então nós estamos num momento bastante forte no Brasil, né, onde tem tendência a se viver o regime democrático desde 88, Constituição, mas a gente vê muita imposição. Quando a gente quer impor a sua decisão, quer impor o seu modo de ser, quer impor a violência, quer impor a guerra, quer impor a destruição, não valorizar a cultura, a religiosidade, não valorizar, né, hoje né, as grandes diversidades dos LGBTQIA+, isso não é democracia. Isso é impor conceitos. Democracia é entender por que houve. É como a parapsicologia faz, usar a consciência para entender por que chegamos a esse momento no Brasil, esse momento da humanidade. Aí sim a gente vai ter condições, consciência de votar e eleger pessoas democráticas e não ditadores mais. Chega de ditadura. Chega de querer impor uma forma de ser, seja de querer impor a violência, seja de querer impor, né, o armamento, de impor. Isso não leva à democracia, isso leva à guerra. Guerra, veja como a gente está lá na Rússia, o ditador, né, que não é democrata, o seu Putin já está há muitos anos, impondo guerra, né, impondo tomar território. Isso não é democracia. Democracia é se sentar, dialogar, conversar e buscar esse outro lado. Então, se a gente consegue racionalizar, conseguimos fazer com que haja, né, essa diversidade, que é um desafio, né, de homens, mulheres, homossexuais,
né, das várias formas que a gente tem hoje, que foram gerados, né, por imposição, muitas vezes até da ditadura, que era o machismo recorrente, né, porque a mulher, foi pouco tempo só que ela foi tendo direito, né, a votar, né, nas eleições. A mulher não tinha esse direito. Então isso não é democracia, onde você não tem a representatividade, só tem um homem, só tem um macho. Então a gente está impondo, então, né, a capacidade de todos decidirem, mas para decidir eu preciso usar a razão, eu preciso pensar e não nessa modernidade que nós estamos hoje, né, nós estamos na modernidade usando tecnologia, mas que é fácil da tecnologia criar mentiras, fake news e companhias, né? Isso vai contra a democracia, porque você não consegue criar, né, a consciência, as pessoas estão hipnotizadas, né? A gente trabalha com a parapsicologia, sabe o quanto isso, a internet, a televisão, hipnotiza as pessoas, a propaganda hipnotiza. Seja de direita, seja de esquerda, não importa o que é. Então a gente tem que parar com essa mania de ficar nessa, né, disputa de partidarizar, de colocar nessa coisa de direita e esquerda. A democracia ela prevê muito mais do que isso. E ela só vai ser conseguida quando a gente acabar com essas ditaduras, né? Acabar com esse modo de impor, de não respeitar, né, o judiciário, de não respeitar o parlamento, não respeitar o executivo, o legislativo e o judiciário. Por isso tem 3 poderes, não para ser destruído, não para querer ser manipulado. Se vai manipular é ditadura. O judiciário tem que ter a sua independência, o legislativo é para legislar e fiscalizar o executivo. E o executivo é para executar as obras para melhoria da qualidade da população, não para benefício próprio, para ser, hoje como tem famílias se enriquecendo com poder, famílias se lucupretando de estar ali e não estão pensando em todo na humanidade, pensam só em si, né? São coisas que são contra a democracia. Então, vamos estudar. Eu sei que eu fiz filosofia, teologia, a gente estudou Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Filosofia. Então, a verdadeira democracia a gente ainda está muito longe de chegar. Né? Mas podemos refletir, aproveitar esse momento da eleição, não só ficar nos fake news. Pesquisa, hoje no Google se acha, tem o Wikipédia, está cheio de matérias sérias, de pesquisas, de ciência, de história, onde a gente pode aprender o que é democracia e você fazer a sua parte. Porque a minha liberdade na democracia acaba onde começa a sua liberdade, o direito do outro. Eu não tenho direito de matar você, não tenho direito de fazer isso, né? De explorar, de passar a perna. Isso não é democracia. Isso vai contra os princípios básicos até de relacionamento humano. Quando cada um faz sua parte, respeitando a humanidade, respeitando a natureza, respeitando os índios, os negros, os animais, as plantas, aí sim a gente vai ter uma verdadeira democracia. E a gente pode aprender muito bem com os índios, né? O índio faz uma verdadeira democracia quando eles sentam lá e discutem os problemas da tribo, onde faz a pagelança, os negros quando fazem a roda, né? Ali que fazem volta à fogueira na tribo, ali se discute os poderes, né? Ali se discute os problemas e consegue se conviver muito melhor, sem essa situação que a gente diz de uma falsa democracia que a gente vive hoje. Então, bora lá ter consciência, bora refletir, bora usar o racional, usar aquilo que a gente tem, entender a nossa história, os nossos antepassados e ver porque cada um age dessa forma tão impulsiva. Estou agindo como se fosse meu avô, bisavô, tataravô, que viveu esses conflitos. Porque a gente recebe as programações culturais e milenares de cada um. E isso interfere muito nas decisões. Então nós estamos a caminho, nós somos, né, do Brasil principalmente, uma democracia muito nova, que ainda tem muito a crescer, mas desde que haja um conversar com todos, com as pessoas, com as diversidades, os homens, mulheres, os negros, homossexuais, e a gente decidir, né, o que a gente, né, pode fazer melhor para a sociedade, para o outro, para o planeta, e não só para mim, para o benefício. Isso não é democracia. Onde você entra lá e fica se perpetuando no poder, 20, 30 anos lá no poder, como deputado, como senador, isso não é democracia. Não tem nada a ver com democracia. Democracia prevê muito mais coisas, ok? Grandes seres humanos de luz, maravilhosos de bem com a vida. Se gostou desse vídeo, compartilha. Vamos levar a consciência às pessoas, dá ok no meu canal aí no YouTube, né? Refletindo, usando a razão. E vamos sempre de bem com a vida, fazendo o melhor para o planeta, para a humanidade, que a gente possa ter qualidade de vida em todas as pessoas, e não simplesmente para alguns grupos de pessoas, ok? Grandes seres humanos de luz maravilhosos, de bem com a vida.